O que nos enriquece? O que de fato vale a pena viver? O que traz significado ao nosso coração? Onde vale a pena a gente perder o tempo? Não é? Perguntinha cruel. Eu me olhava, eu me via e eu me perguntava: eu estou vivendo a vida que eu preciso viver? Eu estou fazendo escolhas que de fato correspondem àquilo que me pede o coração? Aí quando eu vi o trem-bala, eu pensei: meu Deus, como nós precisamos dessas frases simples. Como nós precisamos refletir o trivial. Tamanha a pobreza que nós estamos vivendo. E é impressionante como ela emociona tanta gente. Ela não tem nada de sofisticada. Nada. A Ana, que é a menina que fez essa música, que também tem uma raiz bonita com a canção nova, que depois eu fiquei sabendo, comecei a pensar que a minha vida era diariamente um apocalipse, um juízo final, todos os dias. Um tribunal que se ergue, onde eu sou o réu, juiz e o próprio acusador. Eu vivo os três papéis. Eu olho para a vida que estou vivendo e preciso fazer um juízo de tudo isso. Eu preciso me acusar e também me defender. Então eu sou advogado de defesa, promotor que acusa. Você viu? Ela fica mostrando as plaquinhas. Advogado de defesa, promotor que acusa e juiz e réu. Faço os quatro papéis com a vida que eu vivi. Termino o dia, olho para tudo aquilo que eu vivi, para as escolhas que eu fiz, e de alguma forma eu preciso saber se valeu a pena ter sido quem eu fui. É a voz mais difícil de ouvir. A voz do coração, você precisa estar tão silenciado para saber o que ela pede. Eu tenho tanto medo de às vezes viver a serviço do ego. Sabe? Se você for identificar o que o ego lhe pede, daquilo que lhe pede o eu, são tão diferentes as exigências. O ego nos mata, nos põe para trabalhar o tempo todo, porque ele tem tanta vaidade para ser cumprida com o dinheiro que ele tem. O ego, ele dilata, ele quer aparecer, e para aparecer ele precisa estar sempre numa luta desenfreada, quase que cruel, diferente do eu, que se satisfaz com tão pouco. O eu se satisfaz com uma roda de amigos, sem nenhum luxo, sem nada preparado, apenas uma boa prosa e a verdade. O ego não. O ego precisa ser visto. Nem é tanto estar com o outro, mas é estar ali para ser visto. A voz do coração é a voz do eu. Mas as exigências do ego são muitas. E se eu não vou identificando as exigências do ego, eu passo a minha vida inteira me matando sem chegar às alegrias do eu. Simplesmente para dar o status que o ego tanto pede e que nem é justo. Você vive perfeitamente sem as exigências do ego. As exigências do ego são vãs, são vazias, porque em última instância o que vai nos realizar ao final de tudo não é aquilo que você viveu para fora, mas é aquilo que você viveu para dentro. Só essa voz é capaz de lhe fazer chegar. Então, estando sob o comando do ego, muitas vezes nós passamos uma vida inteira trabalhando no lugar que nós detestamos, somente pelo status que nos dá. Não temos coragem de ganhar menos para ser mais felizes. Não temos coragem de abrir mão, de perder, para ter a oportunidade de ser mais feliz. Não se esqueça disso. Quando Jesus nos ensina a regra do despojamento,
ele está falando justamente de perdas que nos fazem ganhar. Quando você abre mão de alimentar o ego e passa a prestar atenção no eu que você tem aí dentro, que fala baixinho, mas que precisa ser ouvido. Quando você se encoraja para deixar de ouvir as exigências do ego que tanto te escravizam e passa a prestar atenção no que pede o seu eu, é provável que você mude um pouco a rota da sua vida. A gente muda até onde a gente quer passar o final de semana. Você vai começar a passar o seu dia de folga onde te pede o coração, não onde o seu ego quer lhe levar, para ter 1000 fotografias para postar no Instagram ou no Face, a outra rede maligna. Alguém já me contou que a vida faz justiça com as suas próprias mãos, que cedo ou tarde o tempo nos convoca, e é certo vai pedir explicação. Quem compreendeu as regras para viver, quem percebeu a luz na escuridão, quem não perdeu seu tempo com perguntas e soube ouvir a voz do coração. Do fundo do meu coração eu desejo que essa bênção atravesse o ego e chegue ao eu. Da mesma forma como eu também quero, assim. Eu quero diariamente desmascarar as mentiras do ego. Não precisa nada disso, mentira. Mas eu quero, mentira. Não precisa mais não. Não cabe mais roupa no guarda-roupa. Comece a querer o que o eu. Comece a trabalhar para o eu. Você trabalha demais para o seu ego. Ele só te cansa. Ele não lhe permite muitas alegrias. Nele tudo é muito temporário. Tudo é muito cansativo. O Evangelho nos ajuda a desfazer as forças do ego, para a gente poder ouvir a voz do coração, que é a voz do eu. Esse que precisa ser cuidado e ser conhecido por você. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, desça sobre os nossos corações a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado e até a semana que vem, se Deus quiser.